Eu concordo que futebol não se discute, porque é imprescindível a gente respeitar a liberdade das pessoas e todos são livres para torcerem para o time que bem entenderem. Isso não faz diferença nenhuma na vida do outro. E é aqui que eu quero, é desse ponto que eu quero partir para as coisas que eu vou trazer para vocês nessa live hoje. Não importa se tu é gremista, se tu é colorado, se tu é flamenguista, se tu é corintiano, isso não faz diferença nenhuma na minha vida. Então eu tenho a obrigação, o dever de respeitar essa liberdade. Isso não se discute. Assim como não se discute religião. Cada um tem o direito livre e absoluto de professar a sua fé. É indiscutível a fé das pessoas. Nós vivemos num Estado laico. O que quer dizer Estado laico? É um Estado que não tem religião. O Estado brasileiro é um Estado que não tem religião. Então ele é laico. E por isso eu tenho a obrigação e o dever de respeitar a liberdade religiosa. Respeitar a fé e a crença de cada um. Isso é indiscutível. Isso é absolutamente indiscutível. Agora, política se discute sim. De política a gente precisa falar, a gente precisa conversar, a gente precisa discutir, a gente precisa se posicionar. Por quê? Quando eu deixo de discutir política, quando eu deixo de falar de política, eu abro mão do meu direito como cidadã e, de certa forma, eu falho com o meu dever de cidadã, de fazer com que as posições políticas sejam discutidas. Quando eu defendo a ideia de que política não se discute, eu aceito uma ideia de alienação que não me leva a lugar nenhum. E nós crescemos ouvindo isso. Política não se discute, religião não se discute, futebol não se discute. Futebol e religião não se discute, não. Mas política nós precisamos discutir. Nós precisamos falar de política. Porque quando a gente deixa de falar disso, a gente abre mão do nosso direito político, do nosso direito como cidadão. E a gente deixa com que a sociedade se forme e se transforme ao nosso bel prazer. Não é assim que funciona. E por isso eu decidi conversar com vocês hoje sobre isso. O que me fez tomar essa decisão? 2 fatos muito importantes que aconteceram essa semana. 2 fatos que para mim foram determinantes. Primeiro, a fala de Jair Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E é a partir dessa fala que eu quero conversar todos os conceitos que ele traz com vocês. E da morte de Dom Phillips e de Bruno Pereira. 2 pessoas que lutavam para defender os nossos povos indígenas e a preservação da nossa Amazônia. Isso me deixou muito, muito chocada, muito indignada. A gente precisa falar, a gente precisa acordar. Eu não posso ser um bandista e ignorar o que acontece no meu país e ignorar o que acontece no mundo.